Hello guys, sejam muito bem-vindos ao meu canal Inglês na Marra. Eu sou o Marcos Terra, fundador da Marcos Terra Idiomas, a sua próxima escola de inglês online. E hoje a gente vai ver um dos tempos verbais que mais gera ansiedade e confusão entre os alunos. E ele é, sem dúvidas, o tal do futuro. So, let's hit the books! Bom, pessoal, a primeira dúvida que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em usar o futuro em inglês é: eu uso will ou going to? Mas espera aí, dá para usar o be? Como assim usar o verbo be para futuro? Não faz sentido. E pensa assim, é muito difícil nós, brasileiros, conjugarmos o futuro na nossa própria língua, certo? A gente sempre acaba falando um pouquinho errado. A gente nunca fala, por exemplo, eu falarei de você para minha amiga. Ou, nós conversaremos mais tarde. Ou, pior ainda, avisá-lo-ei de que a reunião foi um sucesso. Você fala assim? Eu acho que não. Eu, pelo menos, falo tudo errado. E pode ser por isso que às vezes a gente fica em dúvida em relação às frases do futuro no inglês. Principalmente em relação ao going to. Então, entendam isso, para ficar claro de uma vez por todas. Não existe certo ou errado quando a gente está falando de going to ou will. O que existe são casos que um é mais comumente, que é mais comum usar um deles do que o outro. Apenas isso. Por exemplo, se você usar o will no lugar do going to, o pior que vai acontecer é você soar mais formal do que você realmente queria. Como, por exemplo, avisá-lo-ei. Mas espera que isso não é desculpa para você ficar mais atento aí aos casos que você deve usar um e os casos que você deve usar o outro. Mas então vamos lá. A primeira coisa que vocês têm que pensar é: não traduzam. Então vamos entender essa bodega. O will não significa vou e o going to também não significa estou indo. Ou seja, a ideia dessas palavras é importante e não a tradução literal. Coloca isso em prática em qualquer outro assunto do inglês e depois vem aqui me contar nos comentários como a sua vida no inglês foi 100% facilitada. Gente, isso é muito importante. Não traduzam de forma literal. Entendam a ideia da frase em inglês. Mas antes da gente começar a esclarecer na prática esse assunto, não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. E bora lá começar pelo going to. Quando ele vem seguido de um verbo, ele não é gerúndio. Então você não está indo para lugar nenhum. O going to ele só vai ter esse sentido quando após ele tiver algum lugar ou um destino específico. Por exemplo, I'm going to a party tonight. Percebam que aqui a gente tem duas coisas importantes nessa frase. O verbo to be e um advérbio de tempo. Mas se eu disser I'm going to have a great time at the party, nesse caso a gente vai ter o going to seguido de um verbo, que é o ter, verbo have. E a gente não traduz isso como estarei me divertindo na festa, mas como eu vou me divertir ou ter um ótimo momento na festa. Um detalhe importante é que o going to ele traz uma ideia de mais certeza sobre o que queremos fazer ou que a gente pretende fazer. E é a opção usada quando a gente fala sobre planos e previsões. Por exemplo, he's going to buy this car next week. We're going to Europe. My mom's going to bake a cake. I think it's going to rain soon. E outro detalhe importante é, assim como a contração de I am fica I'm, a de going to fica gonna. É um uso meio que informal, mas ele é extremamente usado na linguagem do dia a dia do inglês. He is gonna buy this car next week. I'm gonna move to London. Então, voltando, o going to ele acaba sendo usado para passar um grau maior de certeza e planejamento, diferente do will, que a gente usa quando é uma decisão mais espontânea ou quando a gente tem menos certeza de algo. Por exemplo, se eu digo I'm going to live in London. Quando eu falo essa frase, eu já estou passando a ideia de que existe um planejamento para fazer isso acontecer, que é uma decisão firme já. Eu vou viver em Londres e eu já me planejei para isso. Por outro lado, se eu digo I will live in London,
A ideia que eu quero passar é de que talvez algum dia eu venha a morar em Londres. Mas existe um caso que o will é mais usado que o going to, que é quando a gente está falando de coisas que acabaram de acontecer, ou ideias espontâneas que eu acabei de ter, foi ali na hora. Por exemplo, a campainha tocou e eu falo, oh, I'll get it. Tipo, eu vou atender. Ou, nossa, eu lembrei de uma informação que o meu amigo tem que é importante pra mim. Aí eu posso decidir na hora, oh, I'll talk to him. Eu vou falar com ele. Então percebe que são decisões bem espontâneas. Ou o último exemplo seria, imagina, quando você sai de casa, tá lá no meio do caminho e você lembra que a carteira não está com você. Você esqueceu em casa. Você pode falar, damn it, I'll go back and get it. Então aquela decisão foi na hora, você acabou de ver que você não tinha carteira, você fala, nossa, eu voltarei em casa e vou pegar a carteira, ou seja, eu vou voltar para casa e vou pegar. Então aquela coisa mais na hora. Então pessoal, resumindo, a diferença é o going to, você usa quando você quer passar uma certeza maior e quando você já planejou fazer algo. Então, eu vou me casar ano que vem, enfim, quando tem um planejamento. Will é quando você quer passar uma decisão menos forte, uma coisa que você tem menos certeza que vai acontecer, ou algo espontâneo que você acabou de decidir que vai fazer. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Lembrando que aqui embaixo tem o link do nosso curso de inglês, que são por aulas individuais e ao vivo, com professores da escola, tá? Professores particulares com experiência no exterior. Então a gente tem professores especialistas para atender vários objetivos, como inglês corporativo, inglês geral do básico à fluência, suporte para exames de proficiência. Então clica lá e se inscreve que alguém da nossa equipe vai chamar vocês e aí também marcar uma aula experimental gratuita e sem compromisso para você conhecer a nossa metodologia e conhecer melhor um dos nossos professores. Bom, é isso, deixa o like, se inscreve no canal and see you next video.